Amém, irmãos. Graças a Deus por isso. Estamos dando continuidade à nossa série de pecados capitais. Já falamos sobre orgulho, avareza. Semana passada a Rebeca falou sobre ira. E hoje nós vamos entrar na gula, que é o pecado do crente, né? A gula é o pecado do crente. A gula é o pecado que a gente às vezes se orgulha dele. Tem até uma brincadeirinha. Crente não bebe, mas come, né? Come, que é uma beleza. E nós vamos tentar dominar esse animal que há dentro de nós, como o Daniel expressou muito bem na arte. Olhar para dentro de nós, entender a nossa humanidade, entender a nossa animalidade, né? Nós somos animais, seres humanos, né? Temos instintos como os animais, mas nós temos uma diferença fundamental deles. É isso que nós vamos tentar entender hoje e refletir profundamente. E eu queria começar com Gálatas 5, um texto clássico de Paulo, falando sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Para a gente entender na raiz da palavra glutonaria, o que isso significa. Gálatas 5,19. O Espírito Santo hoje tem sido muito generoso com a gente, e que Ele nos revele a Sua palavra, que Ele ilumine a Sua palavra para nós. Irmãos, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, pecado capital também, bebedice, glutonarias, na NVI está orgias, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos adverti, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, irmãos, geralmente quando a gente lê esse texto, a gente só foca na idolatria, na ira, na prostituição, e a gente esquece que bebedice e glutonaria é um pecado das quais as pessoas não herdarão o reino de Deus, aquelas que estão na prática delas, né? Não aquelas que tropeçam, mas aquelas que estão envolvidas deliberadamente na prática desse pecado. Bebedice e glutonaria. Isso é um pecado que nos tira a presença eterna de Jesus. Então nós estamos falando de algo muito sério. Nós não estamos brincando. Nós estamos falando de um assunto muito sério. E a palavra, gente, significa, segundo o Strong, no original é comos. Glutonaria no original é comos, que significa comemoração e contenda. Uma comemoração depois da ceia, com os convidados, frequentemente saindo às ruas, passando pelas cidades com tochas, música e cânticos em honra a Baco. Baco é o deus do vinho, romano. Baco. Daí vem a palavra bacanal, né? Que é uma orgia, onde tem muita comida, muita bebida e sexo deliberado. Isso é um bacanal. Isso que acontecia nos banquetes romanos. Mulheres seminuas andavam pelo banquete, e aí as pessoas comiam demais, embebedavam e faziam orgias. Isso é um bacanal. Então, glutonaria é isso. Por isso que a NVI traduz como orgia também. Porque são primos, né? A glutonaria e a luxúria são primas, né? São dois pecados primos. E, meus irmãos, os banquetes romanos chegavam a ter 7 pratos. Era um negócio
abominável, era muita comida. Era algo inimaginável hoje para nós. Hoje a gente vai no restaurante, tem uma entradinha, uma saladinha, alguma coisa, prato principal e sobremesa. Eles tinham 7. Era muita comida. E a gente precisa olhar para esse pecado com outros olhos. Parar de brincar com esse crente come muito, crente não bebe, mas come. E lembrar que glutonaria é um pecado que está na lista de Gálatas 5. Então, o que é gula, irmãos? Vamos definir bem precisamente para a gente entender quando a gente está sendo guloso e quando a gente não está. O dicionário define gula como o hábito de comer e beber em excesso. Então, o que foca no dicionário tradicional é o excesso. E aí, de tudo que eu percebi nas escrituras falando sobre gula, a gente pode ampliar um pouquinho essa definição. Para mim, biblicamente, poderíamos dizer que gula é fazer da comida ou da bebida uma fonte de prazer em excesso. Não só comer em excesso, mas fazer dela fonte de prazer em excesso. E aqui a gente amplia o nosso conceito também. Gula não é só aquela pessoa que come em excesso e que às vezes se manifesta, por consequência, num aumento de peso. Eu conheço pessoas que não têm obesidade, não são gordas, não têm sobrepeso e são gulosas. Não consegue comer 3, 4 bis. Tem que ser a caixa inteira de uma vez. Entende? Isso é gula, porque não consegue frear os seus instintos mais básicos. Não consegue dominar aquilo que está dentro de nós, que nos assemelha aos animais, que são os instintos de sobrevivência. Outro ponto interessante é não conseguir ficar sem algum alimento ou bebida. A gente já vê os risinhos, a gente já lembra daquele cafezinho, aquele docinho que a gente não consegue ficar sem. E Paulo, irmãos, naquele texto que eu enviei no grupo da comunidade, 1 Coríntios 6, o contexto geral ali é imoralidade, mas Paulo toca na comida. Abra lá comigo, 1 Coríntios 6, volta um pouquinho. Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios 6:12. Esse texto é o texto clássico da sanidade integral, né? Da gente cuidar do nosso corpo. E aqui o contexto, Paulo vai tratar de uma forma ampla a imoralidade. E o argumento dele é: o corpo é sagrado também. Né? Diferente da cultura greco-romana, que via o corpo como uma casca, que aprisionava o verdadeiro elemento do homem, que era o espírito. Né? Biblicamente, o corpo é sagrado também. E aí ele fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, existem coisas que são lícitas de ser feitas, mas que em alguns momentos não convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então aqui há o nosso diferencial dos animais, o domínio próprio. O animal ele responde por instinto. Ele não jejua porque ele comeu muito num dia antes, ele não tem essa capacidade arbitrária de decidir algo sobre si. Ele age por instintos. Ele foi programado para isso e vai embora. Assim que funciona a natureza. Mas nós temos um diferencial deles. Nós somos pessoa, nós temos pessoalidade. Deus soprou algo dentro de nós que nos diferencia dos animais. Nós temos consciência, nós temos vontade. Então, exercer essa vontade, não se deixar dominar por nenhuma delas, isso aqui é para humanos. Isso aqui é para humanos. E quando a gente se envolve na gula, quando a gente não se domina, quando a gente é dominado por alguma comida ou alguma bebida que a gente não consegue largar, a gente está nos desumanizando. Nós estamos sendo como animais, não agindo só por instinto e não tomando a rédea. Fala, olha, eu controlo a situação. Eu é quem controlo o que eu como ou o que eu não como, o quanto eu como, o quanto eu não como. Eu é quem controlo. Isso é coisa para humanos, para pessoas. E aí no verso 13,
ele vai falar de prostituição, mas ele toca no alimento. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Nós vamos voltar para o pó um dia. O que ele está falando é isso. Você não vai viver para sempre não, meu querido. E a mensagem traz aquele texto muito claro, né? Ora a gente come para viver e ora a gente vive para comer. Mas isso não é desculpa para a gente se empanturrar de comida. Só porque o nosso corpo vai para o pó. Né, que é o argumento clássico dos cristãos. Né? Isso é só uma casca. Herdando esse pensamento grego-romano que não tem nada a ver com as escrituras. Não quer dizer que nenhum pensamento de nenhuma cultura é errado porque não está na Bíblia. Mas ele é errado se contradizer as escrituras. Aí sim. E isso contradiz as escrituras. Nosso corpo é sagrado, nós vamos ver mais para frente. Então, irmãos, comer e beber em excesso. Fazer da comida ou bebida uma fonte de prazer em excesso. E não conseguir se dominar e ser dominado por alguma comida ou alguma bebida é glutonaria. E aquele cafezinho, aquele docinho, aquela cervejinha, são sinais para a gente ficar alerta em qual nível que a gente está se envolvendo com a glutonaria. Se a gente não consegue ficar sem um doce, se a gente não consegue ficar sem um café, a gente está sendo dominado pelo doce, pelo café, e pela cervejinha, e pela taça de vinho, enfim. Nós temos que dominar essas coisas. Elas não podem nos dominar. E aí, irmãos, eu tentei fazer um breve histórico de como a comida e a bebida foi vista ao longo dos séculos. Né? E a gente começa bem lá no Antigo Testamento, época de Moisés, lei, 1400 a.C., e a gente nota em Deuteronômio 21:18 que o glutão, o filho glutão, aquele que não obedecia os pais, aquele que se jogava na bebedeira e na comida em excesso, ele era apedrejado. A Bíblia fala para os pais levarem ele à porta da cidade e apedrejarem esse filho rebelde. Então, glutonaria não é algo novo. Desde a época de Moisés já existia. E a gente vê também em Esther capítulo 1, o banquete do rei Assuero. E eu queria brevemente que a gente fosse lá, porque eu achei interessante que lá a gente vê vários pecados capitais dele. Esther, o último livro dos livros históricos. Né? A gente tem o Pentateuco, 5 livros, depois vem 12 históricos. Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, Esdras, Neemias, Esther. Gente, olha que interessante, quantos pecados capitais juntos. Assuero deu um banquete, eu vou resumir, tá? Verso 3, ele deu um banquete para os príncipes, só para a elite. E esse banquete durou 180 dias. 6 meses de banquete. Comida, bebida e vinho à vontade. Para os príncipes, 180 dias. E olha só, versículo 4. Ele mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Aí aqui a gente já tem orgulho e avareza. Já matamos 2 dos primeiros que a gente já viu. E aí, gente, verso 5. Passando esses dias, deu um banquete para o povo. E quantos dias? 7 dias. Para os reis são 180, para o povo é 7. E aí, verso 7, ele dava a beber em vasos de ouro. Mais avareza, mais correr atrás do vento, mais futilidade. Havia muito vinho real. Era muita bebida. E o detalhe, verso 8, eles bebiam sem constrangimento, como estava prescrito. E havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Tipo assim, gente, deixa o povo beber até não aguentar mais. Está tudo liberado. Esse era o banquete de Assuero. E aí, verso 10, o coração do rei já estava alegre do vinho. Gula, excesso, foi dominado. E aí a consequência no verso 12, ele chama a rainha para se apresentar, a rainha não vai, o que acontece? Ele se inflama em ira. Gente,
em 12 versículos, 4 pecados capitais. Então, desde o Antigo Testamento, desde a época de Moisés, aqui já estava século V, 4 antes de Cristo, né? Iniciando aquele período interbíblico, glutonaria já estava solta na humanidade. E aí, na antiguidade, a partir disso aqui, até o século V depois de Cristo, é o que eles chamam de antiguidade clássica, a gente tem basicamente os banquetes romanos, que, como eu já falei, também eram regrados a muito vinho, comida e bebida, era uma homenagem ao deus Baco. E os senadores, né, principalmente, porque gastar o dinheiro do povo é muito mais fácil, eles davam banquetes e eles eram glutões aos extremos, a ponto de muitos deles eram com muito sobrepeso, muita obesidade, a ponto deles contratarem escravos para andar na frente deles, de costas, para segurar a barriga deles, para eles não terem problema na coluna. De tamanha glutonaria que eles estavam envolvidos. Isso era Roma. E esse é o contexto que surge o cristianismo. E é por isso que a gente vai entender que na Idade Média, depois do século IV, quando a Igreja Católica se oficializa como religião oficial do Estado, né? Aí que vem a Igreja Católica Romana, e aí surgem os monastérios. Aí os padres católicos olham para essa realidade de Roma, para esses banquetes, para essas orgias e falam assim: gente, está tudo errado. A verdadeira vida cristã é se abster de tudo isso. Aí surgem os monastérios. Eles se isolam e passam a viver um ascetismo, que é uma negação total dos prazeres, para tentar fugir da gula, da luxúria. Daí vêm os monastérios. E por ver que esse pecado era tão grave, eles vão para o excesso, vão para a abstenção total, vão para o ascetismo, que é negar a carne de uma forma muito radical. E aí a gente tem histórias que ilustram isso muito bem, né? Como São Francisco, já mais recente, mas ilustra muito a mentalidade dos monges. São Francisco lavava o tempero da comida, para não sentir gosto, para não sentir o prazer daquele temperinho de alho, sabe? Gostoso, aquele arroz com alho queimado em cima assim, ó. São Francisco lavava o tempero e às vezes colocava cinza, para não sentir o gosto da comida, para tentar fugir da glutonaria. Santa Catarina, aos 17 anos, fez voto de castidade, corta o cabelo, para ninguém se atrair por ela. Aos 20 anos, só comia pão e água. Depois de perder metade do seu peso, para de comer. Entra num regime absoluto, abstenção de comida. E morre aos 33 anos. Não tem jeito. Então, como eu tenho falado aqui, um extremo sempre geralmente leva a outro. Né? Então, a Igreja Católica, na Idade Média, olhou para essa realidade de Roma, esse abuso, e falou assim: gente, está errado. Foi para o outro extremo, abstenção total. E já nos tempos modernos e contemporâneos, surge a figura do chefe gourmet. Então as coisas começam a melhorar um pouco. Aquele glutão clássico, de comer muito, de desejar comida em excesso, cai em desuso, fica politicamente incorreto, e surge a noção do chefe gourmet, que agora o politicamente correto é comer pouco, mas comer com qualidade, né? Aí entra a estética, entra a arte, entra os Masterchefs, né? A gente nunca viu tantos programas como Masterchef. Então a gente muda um pouco o foco, que também tem um perigo, né? Porque é muita coisa boa, gente, é muita variação, é muita, como é que fala? É muita combinação de gostos, de cores, de beleza. Isso pode trazer uma armadilha para nós. Mas o ato de apreciar a comida em si, o ato de apreciar o fazer a comida, um prato bem feito, é muito interessante, é muito bom. O problema está no excesso, o problema está em como a gente lida com isso. E, gente, junto com a modernidade veio a ciência. E a Idade Média tratava todos os pecados só como questões espirituais.
Está comendo muito? É o demônio da gula, é o Beelzebu. Então vamos orar e jejuar e expulsar esse demônio. Só que a ciência nos trouxe um outro entendimento que complementa, né? Porque nem tudo é demônio. Às vezes uma doença no nosso corpo é negligência com a saúde, pura e simplesmente. Não é demônio. Talvez o demônio está tá tentando você, mas a doença em si às vezes é decorrência de questões fisiológicas. Come muito açúcar, pode ficar diabético. É algo totalmente fisiológico. Talvez o demônio fica na sua orelha para você comer muito açúcar, né? Mas a doença em si pode ser algo simplesmente fisiológica. E a ciência trouxe algumas contribuições para a gente entender o excesso de peso, a obesidade, e isso muda a nossa compreensão um pouco daquele glutão clássico. Porque a gente vê que existem alguns distúrbios hormonais que podem gerar sobrepeso e obesidade, mesmo uma pessoa não sendo glutona. Por exemplo, a leptina e a grelina são 2 hormônios que controlam a nossa fome. Seu estômago está vazio, ele libera grelina, que é o hormônio da fome. E aí ele vai falar para o seu cérebro, está vazio, come. E aí você começa a comer. Aí a comida começa a entrar no seu esôfago e entra no estômago. Só que quem dá a informação que você já está saciado não é a grelina, é a leptina, que é liberado um pouco mais embaixo, no intestino, que é a continuidade do estômago. Ou seja, o seu estômago pode estar cheio e o seu cérebro ainda acha que você está com fome. E essa mensagem é atrasada, porque a comida passa no estômago, começa a revirar no suco gástrico para iniciar a digestão, para depois passar pelo intestino e absorver. Então existe um atraso entre a informação de fome e de saciedade. Por isso os nutricionistas falam para a gente comer devagar, apoia a colher no prato. Por quê? Para que você mastigue e para que você envolva a comida com saliva, porque a saliva tem uma enzima que já começa a digestão. E aí você já vai digerindo, para você dar tempo dessa informação chegar a tempo. O glutão, aquele que come desvairado, o estômago está cheio, ele ainda acha que está com fome e ele continua comendo. Prato de pedreiro. Se não comer rápido aquilo, gente... Gente, se a gente não comer aquela quantidade de comida muito rápida, a gente não consegue comer. Porque a hora que chegar na metade ou 3/4 daquele prato, você já vai ver que você já está saciado. E a questão é que quando a gente come muito rápido, o excesso vai para dentro. Porque você não tem informação ainda que você já está saciado. Então a falta desse hormônio leptina pode gerar obesidade. Então glutão não é só quem está acima do peso. E magreza não é sinônimo de ausência de glutonaria. Então isso é muito importante para nós. E tem uma cientista chamada Ellen Schur, que ela é neurocientista, e ela estudou, colocou fotos de comidas e analisou o cérebro das pessoas. Qual que foi a descoberta? Come com os olhos. Vocês acham que quando via fruta, legume, o cérebro comportava como? E quando via aquela picanha, aquele doce, como que o cérebro se comportava? O cérebro ficava excitado, com gordura, com doce. Por quê? Porque a gente também, ao longo dos anos, descobriram também o gene econômico, que é a adaptação humana a períodos de escassez. Então, comida gordurosa, que tem mais caloria, nós, fisiologicamente, temos preferência a ela, por uma questão de sobrevivência. Muita gente, ao longo da história, passou fome, e o corpo teve que adaptar a isso. É igual o urso polar. Ele se empaturra durante 6 meses para ter gordura para viver 6 meses de escassez. Então, esse é o nosso lado animal. A questão é que nós temos arbítrio. E Deus falou para a gente que Ele não vai deixar a gente passar fome. Então a gente não precisa se empanturrar de comida. Porque Ele vai cuidar da gente. Ele nos dá o pão de cada dia. Essa é a educação de Deus para nós. É o pão de cada dia. Então a ciência nos ajuda a entender isso.
Nem tudo é demônio, diretamente. Às vezes somos glutões por questões herdadas geneticamente, por hábitos que a gente cultiva, né, Juliana? Hábitos. Psicologia. Então a ciência pode nos ajudar nisso. E, gente, por que gula é pecado, então? Eu listei 7 razões. Só 7. Primeira, porque o alimento é sagrado. Jesus, quando ele pega um alimento, quando ele vai alimentar a multidão, a primeira coisa que ele faz é olhar para o céu. Por quê? Porque aquilo ali remete a Deus. Aquilo ali não é um fim em si mesmo. Isso aqui não é um fim em si mesmo. Aquele pão não é um fim em si mesmo. Aquilo ali nos arremete ao pão da vida. Aquilo ali nos arremete àquele que cuida de nós diariamente. Aquele que nos sustenta. Aquele que é o pão que sacia para toda a eternidade. Então a comida é sagrada, por isso nós agradecemos todas as vezes que sentamos à mesa. E, pegando aquele gancho da leptina e grelina, que a gente tem que comer devagar, parece que Deus nos criou para comer devagar, para que a gente aproveite os relacionamentos na mesa. Então nós não fomos criados para comer rápido, nós somos criados para degustar, aproveitar dos relacionamentos, conversar, para que dê tempo de chegar no intestino e a leptina informar que a gente já está saciado. E enquanto isso a gente vai conversando na experiência da mesa. Então nós somos criados assim. Existe esse atraso? Eu acho que é proposital. Porque o alimento é sagrado, ele nos lembra de quem nos sustenta, que é o nosso Pai. E Jesus fazia isso, glorificava a Deus quando ele pegava o pão. E, gente, tratar a comida dessa forma desvirtuada é igual o sexo desvirtuado. Quando você pratica sexo fora do casamento, sem um compromisso, você está usando aquela pessoa. Ou melhor, você está usando o sexo que ela pode te dar. E você não trata ela como um fim em si mesmo. Você não trata ela como pessoa. Então, tratar a comida só para buscar tirar prazer dela é desvirtuar o propósito original dela, que é te lembrar de Deus, que é Ele que te sustenta. E quando a gente é glutão, a gente usurpa aquela comida, aquela bebida, só para tirar prazer dela. E a gente esquece de glorificar a Deus por aquele alimento, por aquela bebida que mata a nossa sede. O segundo motivo, irmãos, é que a glutonaria prejudica o templo do Espírito Santo. Comer e beber em excesso, ter essa mentalidade desvirtuada da comida e da bebida, prejudica o nosso corpo, nos traz doenças físicas, psicológicas, espirituais, como obesidade, que é uma das consequências da glutonaria. E a obesidade, ela traz perigos para todas as outras doenças, né? A gente na área da saúde entende que a obesidade é um fator de risco para todas as outras doenças relacionadas ao excesso de comida. Diabetes, hipertensão, excesso de sal, né? Diabetes, excesso de comida, cirrose, excesso de bebida. Então, irmãos, esse texto de 1 Coríntios, volta lá rapidinho, ele nos lembra um detalhe importantíssimo sobre o nosso corpo. 1 Coríntios 6. Paulo, ele começa a falar do domínio próprio, que é a virtude contrária à gula, que é o domínio próprio, é ter controle sobre o animal que existe dentro de nós. E aí ele cita o alimento, né, que os alimentos não são para o corpo, são para o estômago para os alimentos. E aí no verso 19, ele completa o raciocínio dele, que o foco é a impureza, é a prostituição. E aí ele fala, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, o qual tendes da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Portanto, vocês foram comprados. Nós somos escravos, irmãos. Nosso corpo não é nosso, ele foi comprado pelo sangue de Jesus, por preço muito alto. Agora, glorificai a Deus no vosso corpo.
Então, gente, o cristão não tem nada, nem o seu próprio corpo. Nem o nosso corpo é nosso. O nosso corpo é para glorificar a Deus, porque Ele comprou por sangue, por um preço muito alto. E tudo no nosso corpo tem que glorificar a Deus. As nossas roupas, os nossos hábitos, o nosso hálito, as nossas vestes, a nossa aparência, tudo tem que glorificar a Deus. Porque o nosso corpo é dele. Ele comprou para ele. Nós não temos o nosso corpo. Por isso que a gente não pode prejudicar ele. Terceira razão, prejudica o testemunho do Evangelho. A glutonaria, a comedeira, a bebedice, prejudica o testemunho do Evangelho. E Paulo fala em 1 Coríntios 5,11, não associeis com o beberrão. Olha o conselho que ele fala, não associeis com o beberrão. Paulo tratou muito sobre glutonaria em Corinto. Verso 5, capítulo 5, capítulo 6. Então, irmãos, eu era um glutão. Antes de conhecer Jesus, eu era um glutão. Eu não pensava no que eu comia. Comida não era muito meu problema. Meu problema era a bebida. Eu usurpava a bebida. Eu consumia aquilo ali porque eu não conhecia Jesus, eu não sabia quem eu era. E por não saber quem eu era, eu não sabia como eu tinha que comportar em alguns lugares. E por não saber que Jesus pensa de mim é o mais importante, mas o que as pessoas pensavam que era o mais importante para mim, eu usava a bebida como um escape para eu ser alguém que eu não conseguiria ser sem a bebida. Fazer algumas coisas que eu tinha coragem de fazer sem a bebida. E aí no outro dia eu me arrependia de muita coisa que eu fazia também, né? Porque esse é um problema da gula, principalmente do álcool. Ela nos tira da realidade. Ele nos coloca em outro mundo que a gente quer experimentar. Um mundo de luxúria, de prazer. E que nos dá coragem de fazer algo que a gente não tem coragem sem o álcool. A gente precisa vestir uma capa, uma roupa do álcool para ter coragem de fazer isso. A gente não é autêntico, né? Então, isso prejudica o Evangelho. As pessoas olham assim e falam assim, isso é ser cristão? É isso que é ser discípulo de Jesus? O quinto problema. Quarto problema. Glutonaria leva ao egoísmo. Quem nunca abriu um biscoito, um pacote de biscoito na escola escondido? Para não dividir. Né? No trabalho, né? Porque eu tentei ser generoso. Na escola, porque a gente é criança, adolescente. Irmãos, quando a gente está numa mesa coletiva, a gente pensa no outro. Quando a gente chega para tomar o nosso café, a gente pensa no outro. Ou a gente está preocupado só em saciar a nossa fome. Tem 10 pães de queijo ali, tem 30 pessoas aqui. A gente faz essa conta. Olha, eu vou partir o meu com o Ismael, porque 15 dividido por 2 dá 30. Então tem 15 pães de queijo, tem 30 pessoas. Se eu partir com o Ismael, cada um come meio. A gente pensa no outro. Ou a gente é egoísta. A gente come 3, 4, 5, 6 e não está nem aí para quem vai comer depois. Então a glutonaria nos leva ao egoísmo também. Quinto motivo, a glutonaria fere o princípio da necessidade. Porque a gente come além do que a gente precisa. É o mesmo problema da avareza. É ter mais do que a gente precisa para uma vida digna. E Paulo também fala isso em 1 Coríntios 11, quando ele vai tratar da ceia. Tinha gente, irmãos, na ceia em Corinto. Olha só que interessante, 1 Coríntios 11, 20. Olha só, na ceia, irmãos crentes se reunindo para ceiar. Olha o que ele fala. Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. O egoísmo também. E há quem tem fome na ceia. Então, enquanto alguns estão se empanturrando antecipadamente, outros estão com fome.
Que critério é esse? Que irmandade é essa? Ao passo que há também quem se embriague. Irmãos, Paulo, a igreja de Corinto, tinha gente que se embriagava na ceia. Não podia tomar um copo de vinho, porque o vinho naquela época não tinha, o processo de fermentação era natural. Mas tinha fermentação, porque as pessoas se embriagavam. Mas não podia ser um copo, não podia ser uma taça. Tinha gente que se empanturrava no vinho e embriagava, enquanto outros estavam com fome. Então, existe um princípio de necessidade, de irmandade entre nós, e a gula fere esse princípio. Enquanto a gente está se empanturrando de pão de queijo, o outro não comeu pão de queijo. Não teve o mesmo prazer que você teve. Então isso é um problema. Sexta razão, revela a nossa falta de domínio, revela nosso animal interno. Revela a nossa falta de controle desse animal. E Jesus cita a parábola do servo mau que começou a bater e se empanturrar de comida e bebida, né? Mateus 24, 49. E existe esse animal dentro de nós, irmãos, a gente precisa domar ele. Existe um impostor dentro de nós que precisa de limites. E a gente precisa domar esse impostor. Última razão, leva a preguiça e a luxúria. E nos tira o foco do reino de Deus. Provérbios 23, 20 fala, se você mete a faca na garganta se você é um homem glutão. Ou seja, não é para você suicidar, viu, irmão? É uma metáfora para você se controlar, né? Se controle. E a bebida geralmente está acompanhada de más companhias, que está acompanhada de más influências, que está acompanhada de prostituição e as orgias que a gente conhece por aí. Os banquetes romanos são mais atuais do que a gente imagina. E a gente já viu como a gente fica quando come demais? Sonolento. Isso pode levar à preguiça. E o dia seguinte de quem bebeu demais? Ressaca. Gente, quem nunca teve ressaca é uma das piores coisas que existem. Um mal-estar, a cabeça fica pesada, você não tem vontade de fazer nada, às vezes você vomita. É um negócio horrível. É muito ruim. Então a gula pode nos levar também à preguiça. Lucas 21, 34 fala desse problema também. Olha só que interessante. Lucas 21, 34. Jesus falando, alertando para o fim dos dias, para o fim dos tempos. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Outras traduções está glutonaria. Para que aquele dia não venha repentinamente como um laço. Então, irmãos, pessoa que está envolta à glutonaria, à luxúria, a desregramento de vida, demonstra que não está aguardando a vinda de Jesus. Demonstra que está muito pouco preocupado com isso. Está muito pouco preocupado com santificação, com ser um bom testemunho para o Evangelho, de trazer o reino de Deus para a terra, né, os céus para a terra, de anunciar a vinda dele. Esse é um problema, o sétimo problema da gula. Pode levar à preguiça, pode levar à luxúria e nos tirar o foco do reino vindouro. 7 razões para esse pecado capital. Conclusão. Como a gente resolve isso? Vamos começar a tirar os temperos da nossa armário, lavar o arroz, lavar o orégano, para tirar o gosto? Nós vamos responder como os católicos romanos fizeram? Biblicamente, eu não vejo motivos para isso, né? Jesus comia e bebia com as pessoas.
os apóstolos comiam e bebiam e ensinavam que fazer isso moderadamente não é pecado. Paulo fala isso em Romanos 14, né, que a gente pode comer carne, que a gente pode... A Bíblia fala inteira sobre bebida, eu vou tocar nesse ponto agora. Então, o que a gente precisa é domínio próprio, temperança. A gente precisa dessa virtude. A gente não precisa lavar o nosso tempero, a gente não precisa viver uma vida de ascetismo radical. A gente pode degustar uma boa comida, a gente pode beber moderadamente. O problema é a falta de domínio. E há um outro problema, especificamente para o álcool. A Bíblia também fala que o reino vindouro haverá comida e bebida. Haverá boi gordo, né? Então é a hora da gente treinar isso agora, para que a gente consiga desfrutar no reino vindouro com sabedoria. E especificamente do álcool, irmãos, eu queria tocar nesse ponto, que nós já vivemos uma época no cristianismo de radicalismo, né? A bebida era tida como assim como o ovo já foi, não toque no ovo, agora o ovo Mas no meio cristão também a bebida já foi vista como algo a ser excluído totalmente. Beber um gole de cerveja, uma taça de vinho é pecado. Já vivemos isso. E aí tivemos um momento de crescimento de denominações reformadas, que tem o benefício de trazer bons estudos, né, de focar na doutrina. Isso é muito bom. Porém, contudo, alguns, como Paulo combate lá em Gálatas 5,13, usaram da liberdade para dar vazão à carne. Alguns não foram maduros suficientes, não tiveram domínio próprio de manter dentro dos limites saudáveis da Escritura. Descambaram, começaram a comer muito e beber demais e chegar ao nível da embriaguez, que é o que a Bíblia condena, embriaguez. Então, irmãos, não vejo problema em ingerir alguma quantidade de álcool biblicamente, não vejo problema. Geralmente se proíbe porque são mega igrejas e é mais fácil proibir do que discipular pessoalmente, ter relacionamentos próximos, é muito mais fácil. Em alguns momentos é mais, por exemplo, você vai fazer um acampamento de jovens. Como é que você vai controlar 1.000 jovens? No acampamento que eu conheci a Lídia tinha 1.000 jovens. Como é que você vai controlar isso? Com pessoas que você não conhece. Então, em alguns momentos é mais sábio proibir. Mas tratando do discipulado cristão como corpo, o mais biblicamente falando, é uma instrução direcionada a esse assunto. Não vemos problemas em consumo moderado. Só que tem um outro mas ainda. Mesmo consumo moderado, é o que Paulo fala em Coríntios 6. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então a gente precisa ser maduro o suficiente e sábio o suficiente para, mesmo quando eu estou dentro do meu limite que convém, me abster. Por causa de alguns que podem se escandalizar do que eu faço. Então, se eu estou num ambiente público e eu sei que eu posso tomar uma taça de vinho, mas eu sei que tem pessoas ali que podem, cristãos, irmãos, que podem não entender aquilo, é mais sábio, mais maduro se abster. Esse é o correto biblicamente. Paulo fala isso em Romanos 14 e 1 Coríntios 8. É aquilo que a gente conversou lá no grupo, eu e o David. Ele me mandou um negócio, depois eu mandei um vídeo, depois a gente foi conversar e a conclusão foi essa. Paulo, em Romanos 14, no verso 21, ele fala, olha, se o seu irmão é fraco na fé, e ele não vai entender que você pode comer carne, ou tomar alguma bebida, se abstenha. Isso é maturidade. Agora, se você não consegue, talvez é porque você já está viciado, já está dominado. Aí o problema está com você, não com seu irmão. Se você não consegue deixar de tomar, ir para uma festa e deixar de tomar alguma bebida alcoólica, porque alguns irmãos podem se escandalizar, ou comer alguma comida, que alguns irmãos podem se escandalizar, que era mais o contexto de Corinto, né, que a comida sacrificada aos ídolos, você não é maduro o suficiente. Você talvez não tenha condições de se controlar.
Então esse é um problema. A gente se descambou aí nesse processo. E aí, últimas dicas para a gente adquirir domínio próprio. Primeira dica, tão espiritual quanto, é consultar um nutricionista ou um endocrinologista. Porque nem tudo é demônio, irmãos. Existem coisas que são físicas, químicas, dependência química. Então procure um nutricionista, procurem profissionais da área da saúde que podem te ajudar a isso. E lembre que Ezequias, lá em 2 Reis 20, lembram desse texto? Achei muito interessante. Ele adquire uma doença que ele vai morrer, o profeta fala com ele, você vai morrer. E aí ele ora a Deus, pede a Deus uma segunda chance, e Deus atende ele. E fala assim, olha, tudo bem, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Mas Deus não cura ele sobrenaturalmente. Deus fala o seguinte, passa pasta de figo na ferida. Ou seja, Deus usando medicina para curar ele. Então, nutricionista, endocrinologista, é de Deus também, viu? Talvez é a pasta de figo que você está precisando para se livrar da gula. E segunda dica é aproximar de Jesus, para que Ele nos complete, como a gente cantou aqui. E não haja espaço em nós para nenhuma outra necessidade que vá se desencadear num excesso, numa busca desfreada de prazer. Nos preencher dele, para que ele preencha cada espaço do nosso ser, da nossa alma. Toda célula nossa seja preenchida com coisas do céu. E a gente não tenha necessidade de nenhum outro pecado, de nenhuma outra obra da carne. Essa é mais importante. Aproximar dele. E lembrar que existem 115 milhões de obesos de um lado e 2 bilhões de pessoas passando fome no mundo. Sempre quando a gente for comer muito, a gente lembrar disso. Esse paradoxo que a gente vive atualmente. Milhões obesos, bilhões passando fome. E aí eu queria terminar com 3 textos. Os 2 primeiros não precisa abrir, eu vou ler. Amós 8:11 diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa é a fome que a gente precisa. Essa é a glutonaria que a gente precisa. É uma sede, uma fome insaciável da palavra dele. E Jesus disse em João 4:31, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Gente, essa comida que a gente precisa se empanturrar dela, essa comida que a gente precisa comer em excesso, é fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Não comida, não pão, não macarrão. É a vontade daquele que enviou Jesus. E o último, João 6. João 6:30. A partir do 30 até o 59. Depois você lê todo esse texto, que Jesus vai falar sobre o pão da vida. Ele é o pão da vida. E o verso 48, ele diz, eu sou o pão da vida. E aí no verso 55 ele diz, a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. E aí no verso 57 ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E ele termina no verso 58, quem comer esse pão viverá eternamente. Irmãos, é esse alimento que a gente precisa. É isso que a gente tem que ter fome insaciável de Jesus, porque Ele é o pão que nos traz saciedade de fato eterna. Ler a palavra dele tem que nos consumir, a vontade de ler a palavra dele tem que nos consumir. A gente chega em casa com fome, o que a gente quer é com pão, mas a gente não chega em casa assim, nossa, eu preciso ler Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso fazer o meu devocional hoje. A gente não chega em casa assim, a gente chega querendo um pão físico. Por quê?
E eu queria te convidar a orar por isso, a fechar os seus olhos, a meditar sobre a sua fome. Qual tem sido a sua fome? Qual é o alimento que tem te preenchido mais? Quais são as suas fontes de prazer? Da onde você tem tirado mais prazer? De um pão de sal ou do pão da vida? Porque Ele nos sacia de verdade. Ele é quem enche a nossa barriga de forma plena. Enche a nossa alma. Não nos deixa ter falta nenhuma. Porque Ele nos enche de amor. Ele nos faz sentir amado, pleno. Esse é o pão que a gente precisa, que é o pão da vida. E quando a gente tiver o pão da vida, a gente não vai ter falta nenhuma, e a gente não vai se completar nesses pecados, em orgulho, a gente não vai tentar se completar, a gente não vai tentar dar sentido à nossa existência através de dinheiro, de posses. A gente não vai conseguir dar vazão à nossa ira. A gente não vai ter glutonaria dentro de nós. O pão já terá outra vista para nós. Nós conseguiríamos, se a gente tivesse saciado do pão da vida, conter os nossos desejos, conter a embriaguez, conter essa vontade de se afogar na bebida para ser quem a gente não é. Por favor, pão da vida. Por favor, Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tudo que precisamos. Nos livre dessa vergonha de ter alguma necessidade além do Senhor. Que vergonha para nós é ter essas necessidades. É dar vazão à nossa carne em prazeres momentâneos. E que vão deixar a nossa cabeça doendo no outro dia, arrependidos de coisas que a gente fez que não deveríamos ter feito. Pai, preenche o nosso ser com o seu pão, com a sua carne, com o seu sangue. É isso que precisamos comer e beber diariamente. Preencha a nossa existência, nos dê senso de plenitude, Pai, para que a gente não seja devoradores do mundo e tenhamos que procurar prazer além de Ti, porque o nosso prazer, como disse o salmista, está na Tua palavra. A Tua palavra é o nosso prazer. É ela que nos alimenta. É ela que nos dá senso de plenitude. Por favor, Jesus, nos ajuda a nos satisfazer na Tua palavra, na Tua vontade, em estabelecer o reino de Deus na terra. Isso tem que ser a nossa comida diária. Nos livra, Pai, da glutonaria. Nos livra de enxergar o alimento como fonte de prazer excessivo, de enxergar a bebida como fonte de prazer excessivos, Pai. E nos ajude a focar no alimento correto, que é o Senhor, que é a Tua carne, o Teu sangue. Porque isso nos purifica de todo o pecado. Isso nos aproxima do Senhor e nos livra das obras da carne. Por favor, Jesus, nos dê senso de plenitude e de saciedade eterna através da Tua carne. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?